Esse talvez seja o principal vídeo que você precisa assistir, que pode mudar totalmente a sua forma de encarar a sua realidade e também de passar a criar a sua realidade de maneira intencional. Você já se perguntou por que existem muitas pessoas que são totalmente realizadas na vida e não sabem nada sobre lei da atração? Pode ser, inclusive, que elas falem mal, usem como piada, enfim, talvez elas nem acreditem nisso, mas elas ainda assim conseguem criar a própria realidade de maneira muito intencional e elas se sentem realizadas na própria vida. O que diferencia uma pessoa que está nesse nível de realidade e que nem acredita na lei da atração para a pessoa que acredita na lei da atração, mas não consegue mudar a própria realidade? Eu sei que você está acostumada com vídeos sobre imaginação, afirmações, mantras, e tudo isso é extremamente importante no processo de criar a própria realidade. Porém, eu quero te trazer aqui uma outra percepção que eu diria que é o ponto central, a parte fundamental se você realmente quer criar a sua realidade. E isso é a consciência. O que cria a nossa realidade é a nossa consciência. E a depender do nosso nível de consciência, uma realidade nós vamos criar na nossa vida. E aqui eu vou te trazer 3 níveis de consciência para que você possa identificar qual que é o nível de consciência que você está, para que você avance de nível e inclusive entenda por que que a sua vida ainda não mudou. Entender o nível de consciência que você está e o nível de consciência que você precisa desenvolver para criar a sua realidade é extremamente importante, porque isso vai desmistificar um pouquinho essa coisa de eu vou apenas visualizar e as coisas vão acontecer. Talvez você já esteja aí há bastante tempo buscando técnicas e mais técnicas e não vê muitas coisas mudando na sua vida. Talvez você, inclusive, esteja num momento um pouco triste, não conseguindo saber entender o porquê que a sua vida não está mudando, ou porquê que você faz tanta técnica e parece que você sempre está fazendo alguma coisa errada, já que a sua vida não está mudando, como as pessoas que te ensinam as técnicas mudam a própria vida. Então, eu vou te trazer esses 3 níveis de consciência para você entender direitinho o que está acontecendo na sua vida e, claro, como mudar. E hello, hello, para quem ainda não me conhece, eu sou a Nete Suzarte, eu sou terapeuta, especialista em reprogramação mental e emocional e eu ajudo você a criar sua realidade de maneira intencional. Então, nesse canal a gente fala tudo voltado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, à criação da sua realidade de maneira intencional. Primeira coisa de tudo, o pensamento por si só, ele não cria a realidade. A nossa realidade, ela é criada através dos pensamentos, dos sentimentos, dos comportamentos, do estado de ser, da consciência que está permeando a sua própria vida. E a consciência que você tem, ela transmite, ela se expressa através dos seus comportamentos, da forma como você se posiciona na vida. Então, vamos começar pelo primeiro nível de consciência que vai deixar a sua vida paralisada e vai fazer com que você crie problemas e mais problemas e mais problemas. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que cria a realidade de maneira intencional, a pessoa que está super realizada na própria vida, não tenha problemas ou desafios. Acontece que esses problemas e desafios que essa pessoa tem é muito diferente da pessoa que está nesse primeiro nível de consciência tem. Esse primeiro nível de consciência é a consciência da criança ferida. E a maioria das pessoas estão vivendo nesse nível. Esse nível da consciência da criança ferida não tem a ver com a idade, e sim com a maturidade emocional. Então a pessoa ela pode ter 50 anos com uma maturidade de uma menina de 10 anos. A consciência da criança ferida, quem está nesse nível de consciência, e presta atenção se você está nesse nível e seja bem sincera com você. Essa pessoa está esperando que o mundo resolva os problemas dela. Ela sempre está terceirizando
negando a responsabilidade. Ela está sempre culpando o mundo, as pessoas, os pais, a história. Ela se compara, ela fica na espera. Ela espera que algo aconteça sem que ela tenha realmente um nível de ativa, um nível de atitude perante a vida, um posicionamento. Ela está mais no nível de passividade, assim como uma criança, né? A criança, ela espera o movimento, muitas vezes, do adulto, e claro que essa criança, ao longo dos anos, ela vai ganhando autonomia, independência, e aí ela vai ficando mais ativa. Mas a criança, por si só, ela é muito dependente, então ela está no modo passivo, ela está esperando que um adulto resolva as questões dela. E muitas das perguntas, frases, pensamentos que rolam na cabeça de quem está nesse nível de consciência é: por que isso acontece comigo? Nada dá certo para mim. Para ela é mais difícil, para ela é mais fácil. Eu estou assim porque eu tive uma história XYZ, porque a minha família é Y. Eu não consigo, eu não posso. Percebe como que tá esse nível de consciência? Para essa pessoa, a vida dela sempre está nas mãos de alguém. A vida dela é responsabilidade do outro. Ela não está no centro da própria vida e ela está, até que talvez de maneira inconsciente, esperando que alguém venha salvá-la. E isso faz com que ela não seja uma co-criadora, e sim que ela fique nesse movimento de espera constante, esperando que alguém venha salvá-la. Quando a gente fala sobre co-criação, co-criadora, a gente está falando que você vai criar juntamente com o Criador. Quem cria tudo é o Criador, é Deus, é o universo, como você queira chamar. E você se torna, então, uma co-criadora. Então, você participa, você está participando juntamente com o Criador na criação da sua realidade. Ou seja, você não cria sozinha a sua realidade, você está em uma equipe, em uma unidade, em um time com o Criador universal, com o Criador, com Deus, para criar a sua realidade. Então, quando você está nesse modo de consciência da criança ferida, você está esperando que as coisas simplesmente caiam do céu e que você não precise movimentar nada e que você simplesmente precisa fechar os olhos e imaginar uma Ferrari, e a Ferrari ela simplesmente vai aparecer e você não precisa fazer mais nada. Esse é o modo passivo, e esse modo faz com que você fique criando problemas na sua vida, e esses problemas, claro, eles vêm a partir desse nível de consciência, que é um nível de consciência de vitimismo. Quem está no nível de consciência de criança ferida, de vitimismo, de ó céus, ó terra, precisa de problemas na vida. Porque quanto mais problemas eu tenho na minha vida, mais eu me coloco, eu me mantenho nesse padrão de vítima. E vítimas não constroem nada. Vítimas não têm poder pessoal para mudar qualquer coisa na própria vida. E entenda uma coisa, todos nós já passamos por situações desafiadoras na vida, onde realmente, em algum nível, nós estávamos ali como vítimas. A gente sofreu, a gente passou por diversas situações onde veio à tona muitas emoções fortes, um grande impacto emocional, traumas, feridas, mas existe uma diferença enorme entre você sentir a emoção, passar por uma história bem dolorida e você construir a sua identidade e pautar a sua vida, o seu destino com base nessa história, nessa situação que te aconteceu. E essa consciência da criança ferida, ela está muito ligada ao nosso nível de sobrevivência. Então, são pessoas que ainda estão conectadas ao egoísmo. É tudo sobre elas. Quando a gente é criança, a criança é extremamente egoísta. Para a criança, é tudo sobre ela. Até que ela vai crescendo, ela vai entendendo que existe o outro. Mas até que isso aconteça, tudo é sobre ela. Então, os pais brigaram entre si, ela acha que a culpa é dela. Alguma coisa aconteceu, ela acha que tem a ver com ela. Então, a criança ainda ela não tem essa capacidade de diferenciar o que é ela e o que é o outro. E muitas pessoas, mesmo adultas, ainda carregam fortemente essa percepção de que só existe ela no mundo e que é tudo sobre ela. E então vai ser uma pessoa que vai depender de validação, vai depender de aprovação, depender que as pessoas elogiem ela. É uma pessoa que sempre vai precisar se proteger para evitar a dor, então ela vai se proteger de situações desafiadoras. E às vezes são situações pequenas que você precisa passar para você
criar sua realidade, por exemplo, dar limites, dizer não, se posicionar, mas ela tá tão ali presa na consciência da criança ferida que ela vai evitar o desagradar o outro de repente, daí ela vai evitar a situação onde ela precisa se posicionar, evitar a situação onde ela precisa dizer não. Então são pequenas situações no dia a dia que simplesmente demandariam de uma consciência, de um nível maior de consciência, só que essa pessoa, ela tá travada ainda no nível infantil, e aí ela não consegue, ela simplesmente, ela ainda está dependendo da aprovação da outra pessoa, ela ainda vai querer agradar a outra pessoa, ela vai se proteger dentro de um relacionamento, ela vai ficar na defensiva, enfim. Então, esse nível de consciência é um nível ainda infantil. E você consegue perceber que essa consciência, ela é muito baseada no medo, no medo de perder, nunca é tentando construir algo, buscar soluções, fazer algo novo, diferente. E entenda uma coisa: quem vive tentando evitar a perca nunca vai construir algo grande, porque construir algo grande exige risco, exige responsabilidade, exige crescimento. E enquanto você se mantém no estado de sobrevivência, você se mantém no estado de medo, você está apenas vivendo para reagir à vida e não para estar no lugar de, como eu falei, né, estar ativo na própria vida, como protagonista mesmo. E o que mais prende algumas pessoas nessa consciência da criança ferida são as carências emocionais, as necessidades emocionais que não foram atendidas. São as feridas, a espera ainda de que o pai ou a mãe aceite, aprove, valide. E aí você passa a vida toda buscando, de alguma forma, preencher essas carências, e aí você, ou na área da vida amorosa, você vai entrar na dependência emocional, em relacionamentos tóxicos, na área financeira você vai se sentir travada, você vai tentar crescer a partir no nível da criança. A criança, por exemplo, aqui no YouTube, a criança, o que é o nível de consciência da criança ferida? Aqui no YouTube, é você se expor, você se trazer aqui um conteúdo esperando aplausos, esperando que as pessoas te validem, esperando que as pessoas aceitem você, sempre tentando agradar. Enquanto o nível de consciência que permite com que você prospere é você passar aquilo que você precisa passar sem medo de alguém não gostar, sem medo dos haters, porque você não está fazendo o conteúdo para agradar as pessoas, e sim para ajudar as pessoas. Você tem um propósito maior em relação à gravação desse conteúdo. Então, se você está dentro, por exemplo, de uma empresa, você vai crescer na sua carreira não tentando agradar todo mundo, sendo a boazinha, sendo, meu Deus, com aqueles medos, né? Será que eu estou sendo o suficiente e tudo mais? Não, você vai focar em se tornar a melhor profissional, independentemente dos seus colegas, independentemente se você vai agradar ou não, fulano, cicrano, se alguém vai invejar você. Não, você está focado no seu propósito, que é o seu crescimento profissional. Então, esse é um outro nível de consciência que você precisa desenvolver para que você saia, né, desse nível de consciência da criança ferida. Quando a gente está nesse nível de consciência da criança ferida, você também vai entrar no modo de... Imagina um balde com um furo, e você vai enchendo a água, e você concorda que, por mais que você tente encher esse balde, se ele está com um furo, se ele está com um vazamento, a água vai sempre vazar. Nunca que você vai conseguir encher esse balde. Essa é a consciência da criança ferida. Por mais que você se movimente, por mais que você faça cursos, ou então entre em relacionamentos, você sempre vai se sentir vazio, você sempre vai ficar tentando preencher esse buraco que está no seu coração, e você vai fazendo isso das mais variadas formas, sempre tentando compensar aquilo que te faltou, especialmente na infância. Quando você consegue sair desse nível da consciência da criança ferida, e você faz isso quando você passa a tratar emocionalmente essas questões que você tem emocionais, bloqueios, quando você passa a enxergar suas necessidades e passa a se entregar aquilo que te faltou na infância, você passa a mudar as suas crenças, você começa a entrar num outro nível de consciência. Então você vai amadurecendo. E aí o próximo nível de consciência que eu quero trazer aqui para vocês, que é também
extremamente importante é a consciência da autoimagem. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre autoimagem, tenho mais de um vídeo, eu vou deixar listado aqui para que vocês possam assistir depois desse vídeo, falando sobre autoimagem, e a gente entende que a autoimagem, ela cria a nossa realidade. Então, a forma como a gente se enxerga é um fator determinante para a criação da nossa realidade. Quando você está na consciência da criança ferida, o que acontece? Você se enxerga como uma menina. Você se enxerga como o mundo me deve. As pessoas me devem, todo mundo me deve aqui. E, meu Deus, eu sou a coitadinha. Você se enxerga como a coitadinha, se enxerga como a vítima. Então, esse é o seu modelo mental em relação a você, em relação à sua própria autoimagem, a forma como você se enxerga. Então, quando você começa a desenvolver a consciência da autoimagem, você entende que você pode ser quem você quer ser. Você pode escolher a forma como você se enxerga, a forma como você vai se posicionar no mundo. E isso é um poder maravilhoso. É aí que você desenvolve o seu poder pessoal. Quando você entende que ninguém te deve nada e que o mundo não vai acontecer nada no mundo para que mude realmente a sua realidade para melhor. Você que vai precisar se colocar num movimento ativo na sua vida para que as coisas comecem a se movimentar na sua vida. A vida ela acontece a partir de você e não para você. Tá entendendo? Então, para você construir a consciência da autoimagem, a pessoa que está passando, né, trilhando esse caminho, ela vai sair desse polo de, ó céus, ó terra, por que isso está acontecendo comigo? Ela vai continuar com questões, com desafios, mas ao invés de ela se colocar nesse lugar de vítima, ela vai começar a se perguntar, o que isso aqui está querendo me ensinar? O que eu devo aprender aqui? Porque maturidade tem a ver com aprendizado, com você aprender e se desenvolver. Então a pergunta é, o que eu posso aprender aqui? Qual que é a melhor solução para esse problema? Como que eu posso resolver isso aqui? Então são perguntas que te levam para um movimento de resolução. A pessoa que ela está começando a construir uma identidade forte, uma autoimagem forte, que vai fazer com que ela crie a própria realidade, é uma pessoa que sai desse lugar de vítima e vem para um lugar de autorresponsabilidade. E ela começa a se questionar, poxa, por que a minha vida está assim? Como que eu posso resolver isso? O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? O que depende de mim para que eu mude a minha vida? Então, é uma pessoa que passa, tira a responsabilidade do outro e do externo e traz para si. Ela começa a compreender que ela que está criando a própria realidade e ela começa a se questionar, a fazer perguntas importantes que vão levar a mente dela para soluções. Você sabia que, dependendo da forma como você se pergunta algo, se questiona, a sua mente ela vai te trazer uma determinada resposta. Então, se você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? A sua mente ela vai te trazer uma resposta. Agora, se você se pergunta o seguinte, caramba, eu estou aqui com esse desafio, esse problema, como que eu posso resolver isso aqui? A sua mente também vai começar a te trazer resposta. Isso porque nós somos seres extremamente criativos. Sim, nós somos seres criativos, a nossa mente é extremamente criativa. E nós temos capacidade de resolver os nossos problemas. Só que para isso a gente precisa estimular a nossa mente a fazer isso. Treinar mesmo a sua mente a começar a fazer perguntas de resolução e não de criação de mais problemas. E aí essa pessoa ela vai começar a mudar quem ela acredita que ela é. Então, diante a um medo, ela vai perceber, ela vai começar a enxergar as inseguranças dela, ela vai começar a enxergar o que ela teme, as vergonhas, para que quando ela começa a enxergar, porque primeiro a gente precisa ter consciência, então quando a gente enxerga, aí a gente tem capacidade de mudar. Então essa pessoa ela começa a perceber, poxa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, e aquilo que a gente tem medo, aquilo se transforma na nossa identidade, na nossa autoimagem. Então se você tem insegurança com XYZ, você é a própria insegurança, isso faz parte da forma como você se enxerga. Então quando você enxerga quais são os seus medos, as suas inseguranças, as suas crenças, aquilo que você acredita sobre você, se você é capaz ou não de algo na sua vida, você passa a ter poder pessoal, porque agora você tem poder de mudar tudo isso. A sua mente ela é extremamente plástica, você pode mudar o que está na sua mente, entenda isso, você pode mudar o que está na sua mente. Então se hoje você acredita que você não é capaz, que você não pode, que você tem medo disso e daquilo, você pode mudar, você pode reprogramar. É exatamente isso
isso que eu faço dentro dos meus atendimentos individuais. A gente trata essa parte emocional e começa a desenvolver uma nova identidade. Entenda uma coisa, a sua vida, ela sempre vai confirmar aquilo que você acredita ser. Então comece a olhar para os seus resultados, comece a olhar para a sua realidade a partir dessa consciência. Opa, eu estou criando isso aqui, olha só, né? A vida está sendo um feedback daquilo que eu estou transmitindo a partir daquilo que eu acredito que eu sou. Porque aquilo que eu acredito que eu sou vai se manifestar na forma como eu me sinto e na forma como eu ajo, ou seja, que eu me posiciono na vida. Então, a partir do momento que eu entendo esse jogo da vida, eu começo a olhar para a minha vida não como uma sentença, não como um lugar de, oh meu Deus, eu criei isso, coitada de mim, mas como um lugar de, peraí, eu criei isso realmente, mas eu tenho o poder de mudar isso. Como que eu posso mudar? O que eu estou acreditando em relação à vida, a mim, a essa situação, que está fazendo com que a vida ela se manifeste dessa maneira? Então é tudo sobre você. Quando você está desenvolvendo a sua consciência de autoimagem, você entende que é tudo sobre você. Então você sai muito da mente de ficar tentando encontrar dificuldade em tudo, problema em tudo, burocracia em tudo, para um nível de consciência de que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu vou me desenvolver, eu vou aprender aquilo que eu não sei, vou pesquisar, vou perguntar. A pessoa está em movimento, sabe? A pessoa está ativa, a pessoa não está aqui, ó, esperando, apenas imaginando uma Ferrari, porque essa Ferrari, essa mansão, ó céus, ó terra, eu queria tanto, e só imaginando. Não é isso somente que vai fazer com que sua realidade mude. Presta atenção, você precisa de posicionamento na vida, você precisa de postura na vida, você precisa de uma identidade muito bem construída e fortalecida para que as coisas comecem a se movimentar na sua vida. Você precisa ser antes de ter, e o ser antes de ter é na sua vida, é nas 24 horas na sua vida e não nos 10 minutos que você está imaginando. E entenda que a sua autoimagem, ela vai ser como se fosse o seu teto para tudo que você vai realizar na sua vida. Vamos colocar aqui o exemplo financeiro. Vamos supor que dentro da sua autoimagem você acredita que você só consegue ganhar 5 mil reais. Todas as vezes que você pensar e desejar ganhar mais do que 5 mil reais, e talvez você ganhe, tenha alguns meses que você consiga ganhar 6, 7, 8, 9, 10 mil reais, você vai dar um jeito, você vai se sabotar para perder esse dinheiro. Ou, se você está tentando ganhar mais de 5 mil, você vai se sabotar e você não vai conseguir ganhar mais de 5 mil. Isso porque nas suas crenças mais viscerais, na sua autoimagem, está estipulado esse teto de 5 mil. Então, para que você realmente mude esse teto, você precisa mudar internamente a sua autoimagem, que está conectado com as suas crenças, com o seu nível relacional, com os seus sentimentos, com o seu comportamento. Então, tudo isso precisa ser mudado dentro de você para que você, basicamente, passe desse teto financeiro. E assim é também com relacionamentos. Então, se você acredita que todo homem trai, que você sempre passa por relacionamentos onde você vai sofrer, onde você não é valorizada, você sempre vai viver isso. E até que talvez você consiga atrair uma pessoa bacana, você vai se sabotar nesse relacionamento. Isso já aconteceu com você, tanto na vida financeira quanto na vida amorosa? Me conta aqui nos comentários. Tem também a questão sobre peso. Ah, eu quero emagrecer, sei lá, 5, 10, 15, 20, 30 quilos. Só que você tá tão acostumada, a sua autoimagem tá tão envolvida com um X peso lá, que você faz a dieta, até às vezes consegue emagrecer, mas depois tem o processo ali de reganho, né? Há pessoas que fazem, por exemplo, cirurgia bariátrica e depois ganham peso de novo, ou pessoas que tomam, né, aquelas picadinhas, emagrece, mas depois ganha de novo. Isso porque ela tá fazendo um processo, e eu não sou contra esses processos, mas entenda que você precisa mudar internamente também. Você precisa mudar a sua autoimagem para que você consiga sustentar aquele novo corpo. Né? Aquele novo corpo, aquele novo peso, porque senão, inevitavelmente, você vai voltar para o seu peso anterior. E é assim que funciona a nossa vida. A nossa identidade, a nossa autoimagem, ela vai sustentar o nosso padrão de vida, a nossa própria realidade. Imagina que uma pessoa, ela quer crescer financeiramente. Se ela não muda a própria autoimagem, nada vai adiantar. Pode ser que ela compre cursos inclusive muito bons. Pode ser que ela queira empreender e ela comece a estudar sobre negócios, faz cursos de marketing, vendas. Só que se dentro dela ela ainda acredita que ela não é suficiente, que ela não pode, que ela não é capaz, não adianta quantos cursos ela vai fazer. Se ela não muda essa programação interna,
ela não vai conseguir crescer. Ou talvez ela sempre chegue ali, né, no teto, no nível máximo que a própria identidade dela fala que é possível. Passando disso não vai dar, ela não consegue, começa a procrastinar, começa a dar medo, começa a sabotar a própria vida, coisas começam a acontecer na vida para que ela não faça aquilo que ela precisa fazer, enfim, e então ela não consegue crescer na vida dela, empreender como ela realmente gostaria. Entenda uma coisa, o universo ele sempre vai responder ao seu movimento. Então, por isso que eu falo sobre você ser ativa na própria vida. Você precisa estar em movimento, você precisa estar focada na sua própria vida, focada nos seus objetivos, naquilo que, direcionando o seu foco, direcionar o foco em relação àquilo que você deseja e aquilo que você decide realizar na sua própria vida. Então, o universo ele vai se movimentar a partir disso. Você está transmitindo esse sinal para o universo. E inevitavelmente as coisas elas vão começar a acontecer, as portas elas vão começar a abrir, mas precisa do seu movimento. E o seu movimento ele vem muito a partir desse desenvolvimento, dessa consciência que nada mais é do que a maturidade que você vai criando ao longo da vida e a partir, claro, do momento em que você decide, porque existem pessoas que têm 80 anos com uma mentalidade ainda de 10 anos, e existem pessoas que têm, sei lá, seus 20, 25 anos com uma mentalidade já bem mais madura. E o terceiro nível de consciência que eu quero trazer aqui para vocês é a consciência do todo. Aqui é quando a pessoa sai um pouco do eu e começa a enxergar a vida de uma maneira mais ampla e consegue perceber o quanto ela consegue gerar valor na vida de outras pessoas. Seja essa pessoa desejando empreender, seja essa pessoa dentro de uma empresa CLT, seja essa pessoa dentro de um relacionamento, é quando ela consegue enxergar que a partir dela ela consegue gerar valor para as outras pessoas. E aí sai daquele lugar de, porque ninguém faz nada por mim e vem para aquele lugar o que eu posso fazer pelo outro, né? O quanto que eu posso transbordar na vida das outras pessoas. E é aqui que a pessoa entra no fluxo de prosperidade, não somente prosperidade financeira, mas num processo, um ciclo de crescimento exponencial na própria vida, porque ela está sempre buscando gerar valor, está sempre em prol, né, de crescimento, de expansão, de transbordar na vida das pessoas. Então a pessoa ela sai do nível de sobrevivência, depois ela passa para esse processo de fortalecimento da própria identidade, né, fortalecimento do emocional, da autoimagem, e aí ela sai um pouquinho dela mesma e ela entende que não existe só ela, existe o outro, e como que eu posso gerar valor para esse outro? Porque agora ela está inteira, agora ela se sente o suficiente para gerar valor na vida das pessoas. E aí a pergunta deixa de ser como que eu posso conseguir tal coisa e passa a ser como que eu posso contribuir mais na vida das pessoas, ou da empresa em que eu trabalho, ou dentro do meu relacionamento. E quem está pensando apenas em receber tem uma mentalidade muito escassa, que é a mentalidade da criança. É a consciência da criança ferida. A criança, ela só recebe, ela se nutre para depois que ela começa a transbordar na vida das outras pessoas. Então, quando você está na consciência do todo, você sai desse lugar de escassez e ao invés de você se perguntar como que eu fico rica, você se pergunta assim: quantas vidas eu preciso transformar para me tornar rica? Olha só como muda. Você sai da escassez e vai para a contribuição. Entenda uma coisa, a abundância, ela não é sobre dinheiro, ela é sobre um estado de ser. E esse estado de ser não tem nada a ver com a consciência da sobrevivência, do medo, da escassez, da falta, do eu. Ela tem a ver com a coragem perante a vida, com um sim em relação à contribuição, com gerar valor na vida das pessoas, com um crescimento exponencial, com você ter a maturidade para lidar com os desafios da vida, que são normais na vida de qualquer pessoa, mas você enfrentar cada um deles com a cabeça erguida, sem ficar choramingando, sem ficar se vitimizando, sem achar que as pessoas que precisam resolver os seus problemas. A abundância é um estado mental, emocional, que pode ou não estar cravado na sua identidade. Ela tem a ver com a consciência do todo e não tem a ver apenas com a sua
os seus medinhos, as suas crenças, as suas questõezinhas, ela é algo muito maior. Por isso que é abundante, é a realização em todos os níveis aqui na matéria e também uma realização espiritual. Não adianta você buscar somente dinheiro se você não estiver bem abastecido espiritualmente. Então, comece a se abastecer, comece a se nutrir, comece a se fortalecer e comece também a se movimentar ao crescimento. Não crie resistência ao crescimento. Quem cria resistência ao crescimento é a consciência da criança ferida, que tudo é medo, que tudo é grande demais para ela, assim como uma criança. Desenvolva a consciência do todo, libere, sabe, abra o seu coração para a vida. Entenda que Deus, que o universo, o Criador, não vai fazer um movimento, não vai movimentar um carro que está estacionado. Você precisa, virar a chave, você precisa colocar na marcha 1 e começar realmente a se movimentar, começar a parar de ficar puxando freio, né? Que já dizia o professor Hélio Couto, você precisa se movimentar para que as coisas comecem a acontecer. Você precisa dizer um grande sim para a vida, um grande sim para o aprendizado. O que eu preciso aprender, o que eu não estou vendo, o que está se passando aqui na minha mente, o que eu estou sentindo. Tome consciência de cada pontinho dentro de você, para que você consiga mudar, transmutar cada um desses pontos dentro de você e você consiga crescer e expandir na sua vida. O crescimento, a expansão que você deseja está no sim que você ainda não deu para a vida. E está muito nesse lugar ainda esperando uma motivação, esperando uma técnica, esperando uma salvação, esperando um anjo descer e resolver a sua vida. Isso não vai acontecer. Quando você se coloca em movimento, a vida vai te responder. As portas vão se abrir, as pessoas vão aparecer, as oportunidades vão aparecer. Você vai tomar tudo isso. Você vai usufruir, você vai se nutrir para que você consiga transbordar na vida das pessoas. E assim você passa a criar a sua vida de maneira mais intencional, mais conectada com aquilo que você realmente deseja na sua vida. Então, comece a trazer foco para aquilo que você realmente deseja. Se conecte novamente com os seus sonhos. Olhe para os seus sonhos e olhe para a sua vida. A vida, ela pode ser muito bem vivida. A vida, ela pode ser transformada completamente, mas vai depender unicamente de você em primeiro lugar. E o universo, Deus, o Criador, ele vai te dar as mãos quando você se permitir crescer e se desenvolver na sua vida. E aí, em qual nível de consciência você está hoje? Saiba que o nível de consciência, ele não é um movimento assim que, meu Deus, estou no nível de consciência da criança ferida, então ferrou. Não! Se você se identificou com o nível de consciência da criança ferida, ok, tá tudo bem. Você trouxe essa consciência, agora chegou o momento de fazer o movimento de se desenvolver, de crescer e de passar para o próximo nível de consciência, que é o nível de consciência da autoimagem, e depois passar para o nível de consciência do todo. É assim que a gente faz na vida. Para tudo na vida a gente precisa crescer, se desenvolver. Primeiro a gente precisa identificar, observar, e aí a gente começa a fazer as mudanças necessárias. E aí? Me conta aqui qual que é o nível de consciência que você se encontra hoje. Me conta uma pequena ação que você vai tomar, que você vai fazer hoje, para que você já comece a mudar, a crescer mais, a se desenvolver mais. E diga sim para a vida. Coloque um grande sim aqui nos comentários, para que eu saiba que você, inclusive, chegou até aqui nesse conteúdo, nesse vídeo, e que você está comprometido, comprometida com a sua própria vida. Se você precisar da minha ajuda para fazer uma grande revolução na sua vida, uma grande mudança, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, o meu contato, para que você possa agendar a sua sessão individual comigo. E será um prazer te ajudar na sua jornada. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!